Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês, hoje para dar continuidade ao capítulo 3 que nós iniciamos no fim da tarde, início da noite de quinta passada. E vamos lá. No capítulo anterior nós vimos, que o Papai Jean no final foi punido, e punido no sentido de se afastar do Ken, de se afastar de onde eles conviviam, e foi trabalhar num lugar bem distante. E ele agora já há um ano não volta a ter contatos diretos com o Ken, somente 2 ligações para a família ao longo do ano. Mas o Ken não esqueceu de tudo que viveu com ele, das coisas que ouviu, dos conselhos que recebeu, e vem se exercitando a desejar. E teve uma mudança de conselheiro, o conselheiro dele não é mais o Beto, é a Maria, e a última dele é que numa das ligações do avô, ele disse ao final dessa ligação que ele estava procurando. Só os dois entenderam o que é que ele estava procurando. Estava procurando desejar. Foi questionado pelo pai, foi questionado pela conselheira e manteve o segredo de não revelar o que é que ele estava procurando. E aí vamos continuar. O sexo começou, e pensar nisso era ainda melhor do que querer alguma coisa. Embora lhe houvesse ensinado que os orgasmos eram extremamente agradáveis, ele não fazia a mínima ideia do prazer quase insuportável das sensações que se iam acumulando, do êxtase da ejaculação e da satisfação esgotada e incorpórea do momento posterior. Ninguém fazia a menor ideia. Seus próprios colegas de aula não tinham outro assunto e de bom grado se entregariam exclusivamente àquilo. Quem mal conseguia pensar em matemática, eletrônica e astronomia, e muito menos nas diferenças entre as classificações. Depois de alguns meses, no entanto, todo mundo se acalmou e, já acostumados com o novo prazer, encararam a noite de sábado como uma rotina apropriada ao esquema semanal. Depois de alguns meses, no entanto, todo mundo se acalmou e, já acostumados com o novo prazer, encararam a noite de sábado como uma rotina apropriada ao esquema semanal. Repeti o trecho. Uma noite de sábado, quando Ken contava 14 anos, foi de bicicleta com um grupo de amigos a uma esplêndida praia branca a poucos quilômetros ao norte de AFR 71680. Lá todos nadaram, pulando, empurrando-se e jogando-se na espuma das ondas rosadas pela luz do sol poente. Fizeram fogueira na areia, sentaram ao redor em cima de cobertores, comeram seus bolos, beberam seus refrigerantes e partiram cocos para saborear os pedaços doces e quebradiços. Um rapaz tocou músicas num gravador, não muito bem, e depois, quando o fogo se desfez em cinzas, o grupo separou-se em 5 casais, cada qual com o seu cobertor. A garota de Ken era Ana VF, e depois do orgasmo mútuo, o melhor que ele já experimentara, ou pelo menos parecia, encheu-se de ternura por ela e desejou que houvesse algo que pudesse dar-lhe como expressão desse sentimento, como a linda concha de Carl GG tinha dado a Ian AP, ou o gravador de música de Lee OS, arrulhando baixinho agora para a garota com quem de certo estava deitado. Ken não tinha nada para oferecer a Ana, nem concha nem música, absolutamente nada, a não ser, talvez, seus pensamentos.
Você não gostaria de pensar em alguma coisa interessante? Perguntou a ela, deitado de costas, enlaçando-a com o braço. Respondeu ela, aninhando-se mais contra ele, a cabeça reclinada em seu ombro e o braço sobre seu peito. Beijou-lhe a testa. Pense nas diversas classificações que existem, disse. E procure resolver a que você escolheria se tivesse de escolher uma. Escolher uma? Estranhou ela. Exatamente. O que é que você quer dizer? Escolher uma. Ter? Ser? Que classificação você prefere? Médica, engenheira, conselheira? Ela apoiou a cabeça na mão e olhou de soslaio. O que é que você quer dizer? Ele soltou um leve suspiro. Nós seremos classificados, não é? Sim. Suponhamos que não fôssemos. Suponhamos que nós mesmos tivéssemos de nos classificar. Que asneira, disse ela, desenhando com o dedo em cima do peito dele. É uma ideia interessante. Vamos foder de novo? Sugeriu ela. Espere aí. Pense em todas as diversas classificações. Suponhamos que nós é que... Eu não quero, disse ela, parando de desenhar. É asneira, é doentio. Nós somos classificados, não tem nada que pensar. Une sabe o que a gente... une? Que se lute, retrucou Ken. Faz de conta, só um minuto, que estivéssemos vivendo em... Ana desvencilhou-se do braço, deitando-se de bruços completamente imóvel, a cabeça virada para o outro lado. Sinto muito, desculpou-se ele. Eu é que sinto, disse ela, por sua causa. Você está doente. Não estou, não, protestou. Ela ficou calada. Ele ergueu o corpo e olhou desesperado para aquelas costas rígidas. Falei sem querer, disse. Desculpe-me. Ela continuou calada. Foi só uma palavra, Ana. Você está doente. Ah, ódio! Exclamou. Viu? Eu não disse? Ana, olhe, esqueça isso. Esqueça tudo, tá bom? Simplesmente esqueça. Tentou bolinar-lhe as costas, mas ela apertou as pernas, impedindo a passagem da mão. Ah, Ana, deixe disso, puxa. Eu pedi desculpas, não pedi? Venha cá, vamos foder de novo. Se você quiser, eu te chupo antes. Depois de certo tempo, ela afrouxou as costas e deixou-se bolinar. Por fim, virou-se de frente, soergueu-se e olhou-o nos olhos. Você está doente, Lee? Perguntou. Não, respondeu, com riso forçado. Claro que não estou. Jamais ouvi falar em coisa semelhante. Nós mesmos nos classificarmos. De que jeito? Como seria possível saber tanto assim? Jamais ouvi falar em coisa semelhante. Nós mesmos nos classificarmos. De que jeito? Como seria possível saber tanto assim? É apenas uma ideia de vez em quando que me ocorre, explicou. Muito raro. Para ser franco, praticamente nunca. Que ideia mais engraçada parece, sei lá, pré-U. Não vou pensar mais nisso. Prometeu de mão direita erguida. A pulseira desligou pelo braço. Pelo amor da família. Jurou. Agora vem. Deite aqui. Eu te chupo. Ela deitou-se de costas no cobertor, com cara apreensiva. A Ana, a namorada do Ken, ela me lembrou muito uma imagem que eu sempre gosto de pensar do jangadeiro do nosso Rui Barbosa, né, o nosso Águia de Aia. E que às vezes quando
quando eu quero pensar algum tipo de conteúdo que seja um pouco mais elaborado, eu sugiro que as pessoas lembrem dessa passagem do Rui Barbosa quando ele chega a um jangadeiro no porto, no Rio de Janeiro, e que o jangadeiro não consegue entender, né, o que é que ele quer. E aí ele diz para o jangadeiro: quanto tu queres de remuneração pecuniária para trasladar-me deste para o outro hemisfério? O jangadeiro olha para ele e diz: o que, moço? E ele olha para o jangadeiro e diz: não, se for por mera falta de insuficiência, transijo de novo. Mas se tu queres zombar de minha alta e digna prosopopeia, dar-te-ei uma bengalada no alto de tua sinagoga, transformar-te-ei em massa cefálica e deixar-te-ei mais baixo do que o próprio solo. O jangadeiro olha para ele novamente assustado e diz: não, mestre, aqui não cabe esse tanto de gente não. E vai embora. Então, a Ana, ao se deparar, depois de um momento mágico com o Ken, se depara com a problemática de se esforçar para pensar. E ainda recebe esse esforço como um presente do Ken, né? Pensar na sua classificação. E para ela é algo que é incompreensível, né? Tão incompreensível que quem começa a pensar e pensar sobre isso, por exemplo, é um doente, né? É alguém que vive no absurdo, né? Então, até que ponto nós não conseguimos ver o que nós não estamos vendo, né? Até que ponto nós nos permitimos pensar, né? Ou pensar como o jangadeiro, ou pensar como a Ana. Eis aí uma questão a ser articulada, a ser elaborada, a ser sopesada, a ser pensada por nós. Continuando. No outro dia de manhã, às 10h05, Maria Cezê, conselheira do Ken, telefonou-lhe, pedindo que fosse falar com ela. Quando? Perguntou Ken. Agora. Está bem, desço em seguida. Por que ela quer falar com você num domingo? Quis saber a mãe. Sei lá, respondeu Ken. Mas sabia, sim. Ana VF tinha telefonado à conselheira dele. Desceu as escadas rolantes sucessivamente, tentando adivinhar o que Ana teria contado e o que ele diria. De repente, sentiu vontade de chorar e confessar a Maria que ele era doente, egoísta e mentiroso. Os membros que subiam as escadas rolantes pareciam calmos, sorridentes, satisfeitos, em harmonia com a música alegre dos alto-falantes. Só ele sentia-se culpado e infeliz. Os escritórios de conselho estavam estranhamente quietos. Os membros e os conselheiros confabulavam em alguns cubículos, mas na maioria estavam vazios, com as escrivanias em ordem, as poltronas desocupadas. Num cubículo, um membro de túnica verde consertava o telefone com uma chave de fenda. Trepada em cima da cadeira, Maria estendia uma tira de enfeite de Natal sobre a parte superior da moldura de whey, discursando aos quimioterapeutas. Havia mais enfeites sobre a escrivaninha, um rolo vermelho e outro verde. O telecomputador de Maria estava aberto, com um recipiente de chá ao lado. Lee perguntou de costas: você veio depressa? Sente-se. Sentou-se. Fileiras de símbolos verdes cintilavam na tela do telecomputador. O botão de respostas estava preso por um pesa de papéis. Lembrança de RU S81655. Fique aí, disse Maria para a tira de enfeites. Desceu para olhar, tinha ficado. Virou a cadeira de frente e sorriu para Ken, enquanto puxava-a para seu lado e sentava-se. Olhou para a tela do telecomputador ao mesmo tempo que apanhava o recipiente de chá e bebia.
Largou-o em cima da mesa, encarou Ken e sorriu. Um membro me disse que você precisa de auxílio. A moça que você fudeu ontem à noite, Ana, olhou a tela de relance. VF 35H 6143. Ken sacudiu a cabeça. Eu falei uma palavra feia? 2, corrigiu Maria. Mas isso não tem maior importância. Pelo menos relativamente. O que importa são outras coisas que você disse. Por exemplo, resolver a classificação que você escolheria se não dispuséssemos do Unicomp para executar esse trabalho. Quem desviou o olhar para os rolos vermelho e verde de tiras de Natal. Você pensa nisso muito seguido, Lee? Perguntou Maria. Só de vez em quando, respondeu. Na hora de folga ou de noite, nunca na escola ou durante a televisão. De noite também conta, disse Maria. Você devia estar dormindo. Quando foi que começou? Perguntou ela. Não sei, há alguns anos, em EUR. O seu avô? Insinuou. Ele fez que sim com a cabeça. Ela fitou a tela e depois pesarosa, nunca lhe ocorreu que resolver e escolher são manifestações egoístas? Atos de egoísmo? Achei que talvez, disse Ken, contemplando a beira da escrivaninha, esfregando a ponta do dedo nela. Ali, fez Maria, para que é que eu estou aqui? Para que servem os conselheiros? Para nos ajudar, não é mesmo? Ele sacudiu a cabeça. Por que você não me falou? Ou para o seu conselheiro em EUR? Por que esperou tanto tempo, perdendo sono e preocupando essa Ana? Quem encolheu os ombros, observando a ponta do dedo a esfregar a beira da escrivaninha, a unha suja. Era interessante, por assim dizer. Interessante, por assim dizer? Arremedou Maria. Talvez também fosse interessante, por assim dizer, pensar na espécie de confusão pré-U que teríamos se realmente escolhêssemos as nossas classificações. Já pensou? Não. Pois então pense. Pense em 100 milhões de membros resolvendo ser artistas de televisão, sem que nenhum deles se resolvesse a trabalhar num crematório. Quem ergueu os olhos para ela. Eu estou muito doente, perguntou. Eu estou muito doente? Perguntou. Não, respondeu Maria. Mas talvez terminássemos desse jeito se não fosse o auxílio de Ana. Tirou o pesa-papéis de cima do botão de respostas do telecomputador e os símbolos verdes desapareceram da tela. Encoste a pulseira. Quem encostou a pulseira na placa do controle e Maria começou a bater nas teclas de recepção. Você recebeu centenas de testes desde o primeiro dia que foi para o colégio, disse ela. E o Unicomp sempre forneceu o resultado de cada um deles. Seus dedos corriam pelas 11 teclas pretas. Você teve centenas de entrevistas com conselheiros, continuou. E o Unicomp está a par de todas. Ele sabe quais são os serviços que devem ser feitos e quem está encarregado de fazê-los. Ele sabe de tudo. Ora, quem fará a melhor classificação, a mais eficiente? Você ou o Unicomp? Unicomp, Maria. Isso eu sei. Eu não queria mesmo fazer isso sozinho. Apenas fiquei pensando como seria se mais nada. Maria acabou de bater e apertou o botão de respostas. Os símbolos verdes apareceram na tela. Vá para a sala de tratamento, disse Maria. Quem saltou em pé e disse, obrigado. Agradeça a Uni, corrigiu Maria, desligando o telecomputador. Fechou a tampa e os ferrolhos com um estalido. Quem hesitou. Eu vou ficar bom? Perguntou. Perfeito, prometeu Maria, com um sorriso tranquilizador. Desculpe obrigá-la a vir num domingo, disse Ken. Não precisa se desculpar. Ao menos uma vez na vida vou aprontar minha decoração de Natal antes do dia 24 de dezembro. Quem saiu dos escritórios de conselho
e dirigiu-se à sala de tratamento. Só havia um aparelho funcionando, mas apenas 3 membros na fila. Quando chegou a sua vez, enfiou o braço bem no fundo da abertura revestida de borracha, sentiu com alívio o contato do controle e a agradável tepidez do disco de infusão. Queria que aquela cócega zumbindo ferroada durasse o máximo possível, curando-o por completo e para sempre. Mas foi assim ainda mais curta que de costume. Ficou preocupado que pudesse ter ocorrido uma quebra de comunicação entre o controle e Uni, ou alguma deficiência de produtos químicos dentro do próprio aparelho. Numa calma manhã de domingo, sabe lá se o serviço não era feito de maneira negligente. Parou de se preocupar, entretanto, e subindo as escadas rolantes, sentiu-se muito melhor em relação a tudo, a si mesmo, à Uni, à família, ao mundo, ao universo. A primeira coisa que fez ao chegar ao apartamento foi telefonar para agradecer a Ana. Tudo muito controlado até aqui. Todos os problemas desaparecem num passe de mágica, num estalar de dedos ou num pôr a mão com a sua pulseira nos receptáculos de Uni. Os problemas do universo, os problemas do mundo, da família, do Uni, de si mesmo, todos são tratados pelo Unicomp. E todos os membros que nós nos relacionamos estão sempre atentos às nossas doenças, às nossas deficiências. E as nossas deficiências, elas estão contidas justamente no momento em que nós questionamos qualquer forma que nos é dada pelo mundo em que vivemos. Eu não sei se eu posso dizer que isso acontece aqui no livro Este Mundo Perfeito, do Ira Levin, ou se acontece também em nós. Essa é uma questão, essa é uma tarefa que nós devemos fazer, nos perguntarmos se nós problematizamos o mundo em que vivemos, problematizamos o que está à nossa volta, ou se simplesmente adoramos esse mundo como ele é. Fazemos como nosso velho e lembrado poucas vezes, Raimundo Correia, em um dos versos dele chamado Amo os Gregos. Amo os gregos, tipos de esculturas, pagãs, nuas, no mármore entalhadas. Não estas produções que a estufa escura das modas cria, tortas e enfesadas. Quero vê-las sem frescor, sem dor, todas nuas, da cabeça aos pés. Mais ou menos isso dizia o Raimundo Correia. Ou seja, quero simplesmente a bonança, quero simplesmente o prazer, quero desejar prazer. Os problemas, deixe-os de lado. É isso que diz a conselheira do Ken, é isso que nos diz a sociedade em que vivemos. Pensemos nisso. Bom, essa foi a leitura de hoje. Curtam, compartilhem, divulguem o canal, se inscrevam, por favor. Em breve estaremos avançando cada vez mais na nossa leitura. O avanço de hoje foi bom. Pensem em todas essas questões. Abraço a vocês, bom sábado, divirtam-se. Obrigado.